E aí, meninada? Então, nós vamos lá entrar em matéria nova de ciências. Depois eu mando as fotos com as marcações para vocês fazerem, né, do capítulo. Então, vocês vão ler o capítulo em casa, né? Mas agora, eu já vou fazer uma leitura desse capítulo e nós vamos... eu vou fazer a leitura em cima dos comentários principais que eu achei, né? Vou falar sobre eles, porque é matéria nova, né? Nós saímos da questão da água e estamos indo por causa da alimentação. Então, são dois tipos de assuntos totalmente diferentes em questão, né, de matéria, né, de continuidade, né? Nós falamos da questão da água e agora é mais para o nosso corpo humano mesmo. A gente vai estar dando uma entrada, né, sobre o nosso corpo. Então, quando eu falo energia, energia tem várias definições. Tem uma propaganda, que é a propaganda, acho que é do Nescau, que fala assim, Nescau, né, é o alimento que dá força. O que é essa força? É energia. E tudo que a gente come, essa energia é convertida, né? Os nutrientes que a gente come é convertido em energia. Pra gente andar de bicicleta, fazer uma corrida, fazer caminhada, brincar de futebol, né? Fazer uma aula de educação física, aquela atividade bacana de bolinha lá que a tia passou, né? De educação física, tia Cristina. Então, quando a gente fala em alimentação, né? A alimentação, quando você alimenta, vira uma quantidade de nutrientes que volta com energia, se transforma em energia para o nosso corpo. Então, nós vamos entrar aí no tópico 1, né? Que é a página 70, alimentos e nutrientes. Você sabe qual é a diferença entre alimentos e nutrientes? O leite, as frutas, a carne, o arroz, o feijão, os ovos são alimentos. Esses alimentos vão fornecer nutrientes para o seu corpo. Esses nutrientes estão presentes nos alimentos, que são classificados em carboidratos, lipídios, proteínas, minerais e fibras. Ai, tia, mas como é que eu vou saber qual alimento é o que e para que esse alimento, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo em carboidrato, eu tô falando pãozinho da padaria, no pão do hambúrguer, na pizza, na massa da pizza. Eu estou falando do arroz, da batata, que é aquela batatinha frita. Esses todos são alimentos ricos em carboidrato, que é um tipo de nutriente. Quando eu falo em proteína, eu estou falando em carne, em ovo. Isso aí, a proteína é um tipo de nutrientes que volta para o nosso corpo. E quando eu falo lipídios, eu estou falando de gordura, que são gorduras boas. O azeite, a castanha, o óleo do peixe, do queijo, o óleo, aquele queijo que quando você assa o pão daquele olhinho, né, é um lipídio. As amêndoas têm lipídio. Esses aí são gorduras boas que o nosso organismo precisa para fazer o seu raciocínio ficar bom, para sua pele ficar boa, para o seu cabelo crescer com mais força. Então, o lipídio, ele traz esses nutrientes que são benefício para o nosso organismo. Quando eu falo de alimentos que são vitaminados, né, as frutas, as verduras, os legumes, né, elas tornam um tipo de nutriente no nosso corpo que vira vitamina. Quando eu falo em
fibras. Eu estou falando, você chupa ali a laranja, tem um nutriente, né? Que é a vitamina C da laranja. Mas quando você come o bagaço da laranja, você está introduzindo no seu organismo a fibra. Quando você come um pão integral, o pão integral, ele não te emagrece. O que o pão integral faz? Ele contém fibra, casca de trigo, fécula de arroz, né, que é aquela casquinha de arroz. Essa fibra, ela é boa para o seu intestino. Te ajuda ao quê? Na sua digestão, ela incha mais no seu organismo e dá uma sensação de saciedade. Ou seja, quando você come um pãozinho integral, ele vai te satisfazer muito mais do que um pãozinho branco, o pão francês que a gente compra. Então a diferença, né, do integral é essa fibra que a gente absorve. Se você faz um suco de cenoura, você vai peneirar aquele suco. Então aquela massa da cenoura que foi batida ali com água, ela vai ser jogada fora. Aquilo ali é a fibra do seu organismo. Então quando você come uma cenoura ralada, ou você come a cenoura in natura, o que é in natura? Como vem da natureza, você está colocando fibra no seu organismo, que vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor e vai fazer a sua digestão no estômago ser melhor. Os nutrientes são absorvidos melhores quando você tem a ingestão de fibras. Ou seja, como na cadeia alimentar, um depende do outro, para você ter uma alimentação balanceada, cheia de todos os nutrientes que você precisa para o seu organismo funcionar da melhor forma possível. Quando eu saio dessas questões e eu volto para as funções, então qual é a função da proteína? A proteína dá uma estrutura para o corpo, ou seja, a sua estrutura muscular vai ser aumentada, você vai ter uma musculação no corpo muito mais forte, muito mais densa, né? Porque esse alimento transformado na digestão, ele vai ser absorvido mais devagar, mais lentamente, né? A proteína demora mais a fazer digestão. Então, nisso, os seus músculos vão recebendo os nutrientes que ele precisa mais devagar. Então, ele não vai ser rápido. A absorção é mais lenta. E isso é bom para o nosso organismo. Os lipídios é uma reserva de energia. Mas é uma reserva de energia que é uma reserva que não vira gordura. É essa gordura que a gente tem no abdômen, né? Essa gordurinha que a gente vai, vamos supor, absorvendo durante os anos, vai guardando, vai virando aquela tal de gordurinha localizada que as mamães detestam e ficam todas loucas na academia querendo queimá-las, assim como a tia Priscila. Ela protege os órgãos da gente interno, faz eles ficarem muito mais fortes, a nossa imunidade fica mais forte, né? Quando a gente está revestida de lipídios. Quando a tia Priscila era criança, e o pai de vocês também deve ter passado essa época, a gente tomava uma vitamina chamada Moção Scott. Pensa num negócio horrível, com um gosto horrível, com um cheiro horrível, mas era rico em ômega 3, que é um óleo do peixe, e que é muito bom para a saúde. E a minha mãe, quando fazia eu tomar aquilo de manhã, meu estômago até embrulhava. Eu ficava, meu Deus, que coisa horrível, né? Mas me dava uma imunidade muito melhor, né? Eu gripava menos, eu não dava tanto rotavírus, eu não ficava tanto de piriri, né? Que é uma disfunção intestinal. Por quê? Porque esse ômega 3, ele dava uma força maior para o meu organismo, e meu organismo suportava melhor as coisas que eram ingeridas. Sais minerais. Sais minerais são ótimos para a composição óssea, para os nossos ossos ficarem fortes,
né? Ele vem aí trazendo cálcio, que faz com que você não quebre o braço, a perna com facilidade, que tem pessoas que têm falta de cálcio no organismo, né? Então a fonte dela de sais minerais deve ser uma fonte que deve ser baixa, né? Construção dentária, quando a gente é bebê, que tem aquela primeira dentição, que são os dentes de leite, né? Então precisa de muitos sais minerais. E depois na troca, né, dentária, quando vem os dentes permanentes, que vão continuar durante toda a nossa vida, né? Então os sais minerais, ele ajuda nisso. Ajuda na oxigenação sanguínea, porque nós já estudamos, né, que a circulação sanguínea precisa de oxigenação, né? Até para combater doenças. Os sais minerais é essencial para a nossa vida, então tá aí. As vitaminas, entra como vitamina A, que é bom para visão, vitamina D, que é absorção dos raios solares, que vai fazer o quê? Que nós tenhamos uma imunidade maior, que vai fazer com que nós possamos ter uma energia melhor, uma disposição melhor para encarar o dia, para fazer as nossas atividades diárias, né? Os nossos ossos também dependem dessa vitamina D. Então, essas vitaminas são convertidas para o nosso organismo. As fibras, como eu já disse, é ótima, né, para movimentação do nosso organismo digestório, né? Tanto lá do estômago até lá na questão do intestino. É essencial. Alguns sais minerais, como o sódio, o potássio, o fósforo e o iodo, nós encontramos em alguns alimentos. O sódio no sal, né, que faz a comida. O potássio na banana, que é muito bom. O potássio regula a quantidade de água no corpo e da atividade dos músculos. Ou seja, quando você sente cãibra na perna, né? Tem pessoas que têm diariamente cãibra na perna, ou sente a perna dormente, que a gente tem que ficar batendo para voltar, a gente sentir a perna, o pé. Falta de quê? De potássio, né? A banana, ela é rica em potássio. O fósforo encontrado nos leites, nos ovos e nas carnes. Todo derivado de animal. Queijo, iogurte, né? Ele forma o cálcio dos nossos ossos. Então é muito importante. O iodo, ele é encontrado no peixe, no sal de cozinha também, porque o sal de cozinha, ele é retirado do oceano, né? Aquela questão lá do ciclo da água, que acontece a absorção da água e fica o sal, né? Cristalização, a gente viu isso, né? Em ciências, na questão da água. Então, esses sais minerais são ricos e trabalham em todo o nosso corpo. A vitamina E é encontrado no brócolis, né? Que é bem verde escuro, ajuda na formação das nossas células. Formação das nossas células, nós temos células sadias no nosso corpo. Ela combate doenças, né? A vitamina B é o arroz integral, que não é aquele arroz branco. A soja, lentilha, grão de bico. E vitaminas do completo B e C. Limão, goiaba, laranja, o espinafre, que ajuda na manutenção também dos ossos do dente. Então, um tipo de vitamina não atua só em uma parte do corpo, mas ela participa de várias partes do nosso corpo. Então, por isso a importância de estar absorvendo esses alimentos, porque esses alimentos, eles ajudam na manutenção toda do nosso corpo. Uma boa refeição não é apenas aquela adequada no ponto de vista dos nutrientes consumidos, mas também é aquela que proporciona um momento de prazer. Então a gente tem que comer e comer o que a gente gosta. A gente tem que ter prazer no que a gente come. Tem coisas que você não vai ter mesmo muito paladar para elas, mas tem coisas
que não são só as coisas preferidas, mas são coisas que você vai comer e que vão fazer bem para o seu corpo. Então, é necessário comer aquilo que você não tem uma repulsa, ou que não te faz vômito, né? Não faz seu estômago embrulhar. A gente tem que fazer uma forcinha de estar ingerindo esse alimento. As pessoas se alimentam melhor em locais calmos, sem muito barulho e com uma boa companhia e sem pressa. Você já deve ter a experiência da mãe falar assim: menino, para de falar e vai comer, né? Porque vai comendo, vai conversando, vai enrolando e acaba não comendo, né? Fica no prato e acaba falando assim: ai mãe, mas eu não quero comer. Ela falou um tanto, aí todo mundo já terminou de comer, a pessoa enrolou e não comeu, né? Isso acontece muito. Ou seja, na hora que a gente está comendo, a gente tem que estar vendo o que a gente está comendo. Se quer conversar, uma conversa tranquila, calma. Porque quando você come na frente da televisão, você não está vendo o que você está comendo. Você acaba ingerindo uma quantidade maior de comida, porque você está olhando para a televisão, você não está vendo o que você está comendo. O seu organismo, o seu cérebro não está conseguindo codificar que você está deglutindo, mastigando para ingerir. Ou seja, descer para sua garganta abaixo, passando pelo esôfago, para chegar no estômago. Então, não tem saciedade, você vira um saco sem fundo, você vai comendo, sem perceber. Acontece isso também, sabe aonde? Na praça de alimentação do shopping. Aquela conversação, você começa a virar a cabeça para um lado, virar para o outro, que você quer dar conta do que você está comendo, você quer dar conta do que sua mãe e seu pai estão falando, seu irmão está mexendo com você e ainda quer dar conta de quem está passando. Praça de alimentação é legal? É legal, mas não é um lugar recomendável para você comer todos os dias. Por quê? Você não vai conseguir concentrar. Quando você come calmamente, o seu cérebro entende que ele está trabalhando, o seu esôfago vai entender que vai passar comida por ali. Você vai produzir mais saliva, a saliva vai te ajudar a deglutir esse alimento, que vai chegar no estômago, que por sua vez ele sabe que ele vai estar tendo que fazer uma digestão bacana, boa, de boa qualidade. Quando você come rápido, com pressa, o seu estômago não faz uma boa digestão, o seu estômago dói, aí vem aquela dor de barriga inexplicável e você só melhora quando você vomita. Por quê? O seu estômago não deu conta de ingerir esses alimentos. Alimentos processados são esses alimentos que nós ingerimos, igual aqui né, em casa, estou perto da mesa do computador, tá aqui ó, um tipo de alimento processado desse Raquelzinha lá, ó. Uma caixa de bis, olha ó. O que é esse alimento processado? É um alimento rico em gordura trans, ou seja, gordura saturada, gordura mal para o nosso organismo. É a gordura que entope as nossas veias, o sistema circulatório, que faz as pessoas terem infarto. São cheios de conservante. São alimentos que ficam muito e muito tempo nas gôndolas do supermercado, que são gôndolas, são as prateleiras do supermercado. Eu já disse isso e volto a dizer. Como que um alimento fica um ano, né? No supermercado, sem refrigeração nenhuma, e ele vai fazer bem para o seu alimento? Esse alimento foi modificado geneticamente, cheio de substâncias ruins para o seu organismo, que não vai te fazer bem. Se você compra um leite de sacolinha, que também não é muito, não há grandes coisas, né? Mas se você pega ele, você deixa ele fora da geladeira, ele vai azedar. Você comprou de manhã, você pôs na vasilhinha, colocou fora da geladeira, quando é 3 horas da tarde, ele já está azedo. Se você pega o leite de caixinha, coloca no copo, deixa fora da geladeira, ele vai ficar até 24 horas ou até 12 horas sem estragar, ele sem refrigeração. Ou seja, é um alimento que fica exposto no ambiente e não tem tanto, não traz tanta coisa boa para o seu organismo.